Olá, eu gostaria de conversar um pouquinho com você acerca da cárie dental. Aqui na minha clínica diária eu noto que existe uma grande incidência de pacientes que retornam para tratamento odontológico por uma recidiva de cárie, assim como problemas periodontais. Essas duas são as principais doenças que fazem o paciente retornar aqui ao consultório odontológico. Então, eu gostaria de apresentar um pouquinho do que é a cárie para que você entenda a importância da prevenção dessa doença, para que você não precise estar toda hora no dentista também fazendo um novo tratamento, trocando uma restauração, trocando uma prótese, porque esse círculo vicioso de troca de restaurações leva futuramente a perdas dentárias e utilização de cada vez trabalhos mais complexos dentro da odontologia. Então, de uma forma geral, todos sabem que a cárie é formada por bactérias. Ela é formada por bactérias. Mas de que forma que é feito isso? As bactérias que estão presentes na boca, elas secretam um ácido, elas se alimentam de açúcares, de carboidratos presentes na nossa dieta, e elas secretam um ácido na superfície dental. Então, o pH da saliva, que é em torno de 7, ele acaba reduzindo, e quando ele atinge um pH abaixo de 5,5, o esmalte começa a ser desmineralizado. Então, essa desmineralização é a cárie. Então, quando existe o acesso ao flúor, e aqui no Brasil a grande maioria dos cremes dentais já contém flúor, então isso ajuda um pouco mais na prevenção dessa desmineralização. Então, enquanto um dente sem uso de flúor precisa de cerca de 5,5 de pH, de redução de pH, para que haja uma desmineralização, com o uso do creme dental com flúor, esse pH precisa ser inferior a 4,5%. Então, essa é uma boa notícia. Mas por que mesmo usando flúor, que os meus pacientes e tantos outros pacientes continuam desenvolvendo cárie? Então, muito tem a ver com dieta, com a quantidade de vezes que as pessoas se alimentam por dia e também com a escovação dental. Mas primeiro vamos tratar a diferença entre a atividade de cárie e as sequelas da cárie. É muito comum o paciente pensar principalmente na questão das sequelas da cárie. Por quê? Porque é o que o paciente consegue enxergar. Sequelas é a cavidade, é o buraco. Então, a pessoa vem aqui para tratar uma cavidade que tem num dente. Só que ela não considera todo o porquê que aconteceu isso. Normalmente, a atividade de cárie, como eu já falei, mas eu vou repetir, e para que você entenda que é muito importante que você entenda isso, a atividade de cárie está associada principalmente à ingestão de açúcares, de carboidratos, a dieta, os hábitos do paciente, e também associada a uma escovação e exposição ao flúor, a higiene também. Então, também tem a ver com o hábito de higiene da pessoa. Então, falando das sequelas, da evolução da cárie, aqui eu estou mostrando a anatomia de um dente rígido. Aqui você pode ver essa camada branca, é o esmalte. O esmalte tem uma carga inorgânica muito maior do que a dentina. O que isso quer dizer? Ele tem uma força muito maior. Então ele é muito mais, ele é muito menos suscetível ao ataque da cárie. Por isso que todo paciente quando tem um revestimento do esmalte, a chance de ter a cárie é menor. Então, o que isso quer dizer? Um paciente idoso, vamos colocar um paciente de terceira idade,
que é comum na terceira idade ocorrer recessão gengival, a gengiva desce, ou pacientes que têm um hábito de escovação muito traumática, a gengiva desce e essa parte interna, que é a parte da dentina, ela fica exposta ao meio bucal. Então, é muito comum pessoas de um pouco mais de idade, pessoas que têm uma técnica de escovação mais traumática, que têm recessão gengival, elas têm maior suscetibilidade à cárie. Por quê? Porque a dentina, que é essa estrutura que recobre a raiz, ela tem uma menor carga inorgânica. Então, ela tem cerca de 70% de carga inorgânica, enquanto o esmalte é acima de 95%. Então, o paciente que tem essa exposição de raiz ou tem em alguma área exposição de dentina, ele tem maior suscetibilidade à cárie. A cárie normalmente começa aqui nessa região, ela forma um V, é invertido do que está aqui, ela forma um V, então ela vem descendo aqui pelo esmalte. Depende dos casos, existem situações que essa desmineralização ocorre no decorrer de anos, e em outros casos é muito rápido, em semanas já pode haver essa evolução da cárie. Então, a primeira fase é uma fase de esmalte e essa fase ela é totalmente reversível. Enquanto não encosta na dentina, o tratamento é muito mais simples, é mais rápido e não necessariamente precisa ser feito no consultório odontológico. Uma cárie inicial pode ser feita com o uso de fluoretos e técnica de escovação, uso do fio dental. Então você pode tratar uma cárie inicial mesmo em casa. Você precisa perguntar, isso precisa ser primeiro diagnosticado pelo dentista, precisa ser conversado com um profissional e, em conjunto, né, você precisa entender a sua participação nesse momento, nessa prevenção, para que haja efetividade no tratamento. Então, aqui está mostrando uma cárie que a gente chama uma cárie oclusal, uma cárie na superfície mastigatória. Mas o que eu percebo muito aqui no consultório? Quando nós vamos fazer uma radiografia de controle, é muito comum acontecer nessa área aqui, que é a área interproximal, acontecer a cárie. Por quê? Porque as pessoas têm maior dificuldade no uso do fio dental, maior dificuldade no uso, tem preguiça, as pessoas realmente não gostam de usar o fio dental, mas é uma coisa que realmente é preciso você usar. Você precisa usar o fio dental, não adianta só ter uma boa técnica de escovação, porque se você tem fatores que levam a maior propensão à cárie dental, você precisa também passar o fio dental. Tanto a cárie dental quanto a doença periodontal. O fio dental é imprescindível numa correta higienização. Outra questão, voltando ao assunto que eu acabei de falar, que eu falei antes, dos dois fatores que levam à cárie, né, que são os hábitos de higienização e também a ingestão de açúcares, tem um outro fator que também é muito importante, a presença de saliva. Então, um paciente que usa um antidepressivo, que usa diversos medicamentos, também esses pacientes e que usam outros medicamentos ou pode ter alguma outra anomalia, alguma desordem no organismo que diminua o fluxo salivar, esses pacientes também têm uma probabilidade maior de ter as doenças, tanto cárie quanto doença periodontal. A saliva funciona como ela limpa mecanicamente, ela remove mecanicamente as bactérias, os restos alimentares da boca. E ela também regula o pH. É só você pensar, se eu tenho uma colônia de bactérias que está reduzindo o pH da saliva, e eu tenho uma quantidade muito pequena de saliva, então uma
uma quantidade pequena de produção de ácido já vai reduzir essa saliva, reduzir o pH dessa saliva logo. Agora, se eu tiver uma quantidade grande de saliva, uma produção boa de saliva, mesmo essa mesma produção de ácidos não vai interferir tanto no pH bucal. Então, é tão importante quanto as outras questões que você tenha uma boa quantidade de saliva na boca. Essa foto aqui já mostra uma evolução de cárie que não pode ser tratada, em casa. Isso aqui, essa cárie já chegou na dentina. E quando ocorre a presença de cárie na dentina, somente o dentista consegue resolver. Então você não... E essa evolução, se não tratada, ela vai chegar numa situação de necrose pulpar, e a necrose pulpar pode levar a cistos, tá? Pode levar... a evolução da cárie, ela pode ser tão com sintomatologia dolorosa, quanto uma evolução lenta que o paciente não percebe e pode ocorrer inclusive necrose pulpar sem ter dor. Por isso é importante tanto você visitar o seu dentista regularmente, quanto você fazer radiografias de controle. Então a radiografia é fundamental para diagnóstico de grande parte das lesões, né, de cárie e doença periodontal. Aqui já mostra um quadro já avançado de um dente que já está quebrado, que já tem necrose pulpar. Aqui embaixo dá para ver essas duas bolsas aqui, que são cistos, que formam essas bactérias que estão aqui, elas caminham até aqui na região do ápice do dente, da raiz, e formam essa lesão aqui na raiz. Então, uma situação como essa é de muito maior complexidade de tratamento. Precisa haver, num caso como esse, precisa ser feito tratamento de canal, núcleo, coroa, esse dente já está fragilizado. Essa região aqui, que é a região de furca, ela acaba sendo fragilizada, então a chance de fratura desse dente no longo prazo é maior. Então é muito mais complexo e caro também trabalhar numa situação como essa do que numa cárie inicial. Portanto, é óbvio que é importante que você faça a prevenção, que você cuide da sua saúde para não chegar numa situação como essa. Às vezes, em casos como esse, nós optamos até em fazer extração do dente. Às vezes não tem mais condições no dente desse, precisa ser feita extração e colocação de um implante. Eu vou passar para vocês agora um vídeo que fala sobre a relação das bactérias que estão na boca com as bactérias, com todo o sistema, todo o organismo. Então aproveite para assistir um pouco esse vídeo e aí nós vamos retornar.